Você sabia que além da exigência de se utilizar o capacete de segurança, também existem regras sobre a viseira? No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre essa questão da viseira, especialmente em relação às infrações. Se o condutor e o passageiro ambos estiverem com a viseira levantada, viseira aberta, são quantas infrações? Então, fica até o final para você sair daqui entendendo exatamente bem sobre o tema, até porque nós temos novidades, né? Uma mudança na legislação mais recentemente mudou a visão que o legislador tem sobre o tema. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos aqui da UniCFC. Então, veja só, o que nós vamos ter, né? Imagine essa seguinte situação: condutor da motocicleta, da motoneta, com a viseira totalmente levantada, e a passageira também da mesma forma. Será que estão cometendo infração? Se sim, quantas infrações? Então, antes de nós adentrarmos isso, é importante trazer algumas considerações sobre esse equipamento. Então, os capacetes, eles podem ou não ter viseira, então não é uma obrigatoriedade que os capacetes possuam a viseira, há a possibilidade de utilizar um óculos de proteção motociclístico no lugar da viseira, mas aqueles que possuem têm que ter uma viseira adequada. A viseira, ela então pode ser substituída pelo óculos de proteção, como nós vimos, e as regras do uso do capacete são as mesmas para os condutores e passageiros. Nós vamos ver por quê. E a viseira, um conceito trazido pelo CONTRAN na resolução 985, é de que é o anteparo destinado à proteção dos olhos e das mucosas. É construída em plásticos de engenharia com transparência, fabricadas nos padrões cristal, fumê, light, fumê e metalizados. Inclusive, a resolução 940 é que traz esses tipos de viseiras e quando que podem ser utilizados. Então, fazendo um panorama aí do que é a viseira. Antes de mais nada, né, além do que nós já vimos, a viseira levantada é afinal infração ou não? Tá? Então, nós temos sim como uma infração prevista, mas todas as suas regras de uso não estão no CTB. O CTB faz uma menção, evidentemente, cria uma infração de trânsito que pode ser usada no intuito do uso da viseira levantada, mas é o CONTRAN, através da resolução 940, que vai regulamentar a questão. Tá? Então, onde é que está escrito isso? Veja só, o artigo 54 do CTB vai nos trazer que os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias, inciso 1, utilizando o capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, que nós vimos antes. Ou tem viseira ou tem óculos. Todo exposto, sem uma nem outra, não pode. Tem que ter viseira ou óculos de proteção. Perfeito. Aí nós temos a infração de trânsito lá do inciso 10 do artigo 244, uma infração nova, né, que foi criada pela Lei 14.071, que é uma lei de 2020, mas que foi entrar em vigor apenas no dia 12 de abril de 2021. Então, é pouco tempo, né, considerando toda a história do código, é uma das alterações mais recentes. E lá nós temos que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização do capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Então são duas infrações diferentes. Uma é o capacete não ter a viseira. E a outra situação é ter a viseira, mas não estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Qual é essa regulamentação? A resolução 940. Né? Então ela, que é a resolução atual, ela consolidou as regras do uso do capacete, né, e ela é, então, a resolução de 28 de março de 2022, e ela vai trazer no seu artigo 4º o seguinte, que o condutor e passageiro, nós vamos entrar lá, né, deverão circular na via utilizando o capacete com viseira ou, na ausência dessa, óculos de proteção em boas condições. E aí ela vai descrever isso, né? E aí nós temos lá no parágrafo 3º desse mesmo artigo. Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção devem estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Quando o veículo estiver mobilizado na via, independentemente do motivo, a viseira pode ser totalmente levantada, devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo for colocado em movimento. Ou seja, parou no semáforo ali, fez uma imobilização, pode levantar toda a viseira. Mas antes de colocar, né, em circulação, imediatamente ao colocar em circulação, deve baixar a viseira, pelo menos protegendo a altura dos olhos. Ou seja, não há mais exigência, e isso não é nem de agora, já era na resolução anterior, da viseira estar sempre totalmente fechada. É possível uma pequena abertura, isso no caso, e aí vem o inciso 2, né, para circular, né, com a pequena abertura, dos capacetes com queixeira, né, que são aqueles capacetes fechados que tem a queixeira. Nesse caso, dá para deixar uma pequena abertura. Nos outros casos, capacete com a viseira totalmente baixada, mas quando o veículo estiver imobilizado, por qualquer motivo que seja, no estacionamento, uma parada, uma interrupção de marcha, pode manter a viseira levantada. Né? E aí, quando for colocar em circulação, deve baixar a viseira de modo a proteger os olhos.
E se for no caso do capacete com queixeira, pode deixar uma pequena abertura durante a circulação. Tá? Então são algumas, só retomando algumas regras que talvez você ainda não conheça dos usos do capacete, especialmente no que tange à viseira. Aí nós vamos lá para a resolução 985, que é a resolução que traz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, olhando a ficha justamente dessa infração. Né? 244.10 é uma infração de natureza média e que vai estar justamente sendo colocado o quê? Aplicada essa autuação dessa infração no condutor de motocicleta, motonete, ciclomotor, e aí o CONTRAN incluiu o triciclo motorizado, cabine aberta e quadriciclo motorizado. O caso do condutor que está conduzindo com viseira ou óculos de proteção que não dê proteção total aos olhos, né? Ou seja, a viseira levantada, que acontece muito e nós vimos aí no dia a dia motociclista transitando com a viseira totalmente levantada. Ou seja, é infração natureza média. Né? Já foi até nós termos essa alteração no CTB pela Lei 14.071, antes nós tínhamos a viseira levantada como infração natureza leve. O CONTRAN fazia uma interpretação de que se aplicaria a infração do artigo 169, que é dirigir sem atenção ou cuidados dispensáveis à segurança. E antes ainda disso, que era em 2013, de lá para cá, e antes ainda de 2013, havia a interpretação de que era uma infração gravíssima. A mesma, né, o inciso 1 do 244, a mesma infração de não ter capacete, não estar usando capacete. Então o CONTRAN fez uma interpretação depois, bem polêmica, né, reduzindo de gravíssima lá para leve, mas o legislador no CTB, fazendo uma modificação através da lei, né, que é a forma correta de se criar infrações, colocou lá como média. Então saiu da leve que estava sendo aplicada nos últimos anos para média, mas não é mais gravíssima como era antigamente. Né? Então, aqui inclusive tem um exemplo do auto de infração que o agente vai escrever ali. Ó. Por exemplo, condutor motocicleta com capacete circulando com a viseira aberta, né, sem proteger os olhos, que é o caso justamente dessa infração. Mas e o passageiro? Né? Nosso vídeo hoje é sobre viseira do condutor e passageiro. O condutor nós já vimos que é infração de trânsito. E o passageiro? Pode andar, ele não está dirigindo, ele pode andar com a viseira levantada sem problema nenhum? Né? Na verdade, não pode. Ah, mas o artigo 55, está aqui na tela para você, diz que os passageiros de motocicletas, motonetes e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança. Não fala nada de viseira, não é? A gente viu que no artigo 54, inciso 1, fala em capacete com viseira ou óculos de proteção, que é a infração, que é a regra para o motorista, né, o condutor. Aqui você tem a regra no 55, que é o artigo 55, para o passageiro. E ali não faz menção, não é? Problema, né, para quem tem essa ideia de que o passageiro não teria infração para ele com a viseira levantada, é que nós temos a criação da infração. Pode até não estar lá no artigo 54, mas está lá no 244, o novo inciso 11, que veio junto com o 10. Né? Então, naquele momento em que a Lei 14.071 cria uma infração específica da viseira, ele traz justamente que o inciso 11, ó, transportando o passageiro com capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10. Ou seja, se tiver com a viseira levantada o passageiro, é uma infração de trânsito também. Né? E quantas infrações são? Isso aqui é um caso de 2 autuações. Ao contrário do cinto de segurança, em que é expresso no próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito que cabe apenas uma autuação, né? Se tiver o condutor e mais algum passageiro sem cinto, o condutor é autuado uma única vez. No caso da viseira levantada do condutor e do passageiro, são 2 autuações. Por quê? Porque são 2 incisos diferentes. Né? Ambos são do artigo 244, mas o do condutor é o inciso 10, do passageiro é o inciso 11. Porém, o passageiro não é penalizado, inclusive nós já falamos sobre isso num vídeo aqui. Quem é penalizado vai ser o condutor. Então, o condutor vai receber 2 autuações, se ele tiver também com a viseira levantada. A dele, por conduzir com a viseira sem estar protegendo os olhos, em desacordo, então, com a norma do CONTRAN, e pelo passageiro também estar nessa mesma condição. Né? E aí você tem ali, inclusive, a ficha, lá na resolução 985, trazendo justamente isso, a infração do passageiro, né? Mas que quem vai ser responsabilizado é o condutor, né? Mas quem cometeu ali a infração foi o passageiro também, né? Por não estar usando a viseira adequadamente. Aí tem lá, ó, quando autuar, condutor transportando passageiro em motocicleta, com viseira ou óculos de proteção sem boas condições de uso, que também é uma situação, né? Arranhada, demais, ou com viseira ou óculos de proteção em posição que não dê proteção total aos olhos, que é o que nós estamos falando aqui. Né? Inclusive traz um exemplo ali, passageiro de motoneta com capacete utilizando a viseira aberta sem proteger os olhos. Então, existem sim infrações, são 2 infrações de mesma natureza, estão, né, natureza média, estão ambas no artigo 244, porém são de incisos diferentes. Por isso,
acaba se tendo ali a interpretação de que são infrações que a gente chama de infrações concomitantes, né? Então você comete uma e comete a outra também. Tá? Não há apenas uma autuação, e sim duas. Sai dali com 8 pontos na habilitação, 4 de cada uma, e 2 multas hoje no valor de R$ 130,16 cada uma, certo? Então veja como o tema ele é complexo, né? Tem todo um desenrolar para que a gente possa compreender plenamente. Mas se você chegou até aqui, o final do vídeo, eu tenho certeza que agora você não vai errar mais, que você vai saber exatamente qual é a infração, que é média, e que são 2 autuações para o condutor, né? Então acaba sendo aí uma infração de trânsito que vai gerar um prejuízo significativo para o condutor que não toma cuidado nem dele de usar a viseira de forma correta, observando as regras da Resolução 940, e nem do seu passageiro. E aí, gostou do conteúdo? Deixe um comentário aqui, também sugestão de algum tema específico que você gostaria que a gente pudesse trabalhar em um próximo vídeo aqui no canal da UniCFC. Não esqueça de aquele seu like e se inscrever no canal, que essa é a forma de você retribuir o trabalho que nós estamos prestando aqui no YouTube. Até mais.